Oi pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui porque nós estamos chegando com o Inove Podcast desta segunda-feira num trato muito especial. A gente vai falar hoje sobre a mulher brasileira. Vamos trazer essa perspectiva da mulher que luta, a mulher guerreira. Afinal de contas, esse é o primeiro episódio de março, o mês da mulher. O Inove Podcast, você sabe, sempre traz aqui personalidades inspiradoras. Inspiração é o mote do Inove Podcast. Mas hoje a gente vai acrescentar outra palavra importante da língua portuguesa no nosso dicionário. A palavra superação. Inspiração, superação. Para descrever o personagem principal do episódio de hoje, ou a personagem. A língua portuguesa aceita as duas formas, os dois gêneros. E por falar em língua portuguesa, nós temos uma professora de língua portuguesa aqui à nossa frente. Mas não é só isso, ela é professora de língua portuguesa, ela tem um projeto muito bacana que incentiva mulheres a superarem as suas fragilidades, os seus dramas, encararem a vida com altivez. E ela também é confeiteira, ou seja, ela adoça a vida das pessoas por várias perspectivas. Pela perspectiva da superação e também pelo estômago, né? Pelo paladar. Nós estamos falando da Maria Aparecida Carvalho Vaz. Mas você vai conhecê-la, ou você já conhece ela, por simplesmente Si Carvalho. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui. E o prazer é meu. Fiquei muito honrada pelo convite, né? E gratidão. Imagina, nós que te agradecemos. Eu abri direitinho, falei tudo certinho de você. Faltou ainda falar que você veio lá da Bahia para São Paulo, de São Paulo para o Paraná, e é uma laranjeirense de coração, Sim. né? Sou sim. Nasci lá no sertão da Bahia, fui retirante da seca, fui para São Paulo. Lá eu cresci, conheci o amor da minha vida e ele me trouxe para o Paraná. Sim. E você tirou um padre da Igreja Católica, é isso? Então, em minha defesa, eu preciso falar que não fui eu que tirei. Talvez tenha sido uma motivação a mais, mas na verdade ele era do interior do Marquinho e foi a forma que ele encontrou para estudar. Mas ele se apegou ao sacerdócio. Você veio da Bahia solteira? Eu tinha 9 anos. Ah, você veio da Bahia para São Paulo aos 9. Eu saí da Bahia com 9 anos, 8 anos e pouquinho. Fui para Bahia, para São Paulo, desculpa. E lá eu cresci em São Bernardo do Campo e morei a minha vida toda lá. Uhum. E lá eu eu fui fazer o curso de Crisma, né? E ele era o frei, né? Que ministrava o curso pra gente. Inclusive, eu me confessei com ele. Não é possível. Confessei, mas os meus pecados eram as virtudes dele. Você não contou tudo, então. Mas naquela época eu nem tinha pecado. Sim. Como? Então ele era de... Como é que é? Ele não era do Marquinho? Ele era do Marquinho, aí ele saiu estudar fora, acho que ele estudou em Guarapuava e foi Curitiba. Curitiba, ele foi para o interior de São Paulo. Caçapava, e eu morava em São Bernardo e ele morava em Santo André, que é ali na região do ABC. Vocês se encontraram no meio do caminho, então? Eu frequentava a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e ele foi designado para ir lá para ministrar o curso de Crisma. E lá a gente se conheceu. Mas assim, teve todo um processo, não foi assim, não, porque na minha cabeça era um pecado. Sim. Tinha aquela lenda de, né, virar mula sem cabeça, eu não queria. Uhum. E depois de um tempo, ele falou, eu falei para ele que não, porque eu não achava certo, foi um susto. E eu não tinha esse olhar para ele de amor, era meu amigo, era um frei, né? Sim. E ele foi embora, foi morar em Mogi das Cruzes. E eu me relacionei com uma outra pessoa e terminei o relacionamento. Depois ele voltou, um dia ele chegou na minha casa, ele falou, eu perguntei, você já se ordenou, padre? Ele falou, não, nunca mais, porque eu saí para casar com você. E vocês casaram na Igreja Católica? Lá em São Paulo. E vocês fizeram valer a máxima do até a morte os separe, né? Foi. Uhum. Até a morte nos separou. A morte nos separou. Sim, sim. A gente quebrou todo o script, né? A gente ia
ia começar de outra forma e você já se empolgou, né? Pois não é? Ele foi o único amor da sua vida? Foi o primeiro amor da minha vida. Uhum. Sabe, assim, amor mesmo. Aham. Tá? Porque a gente construiu o nosso amor. Amor na acepção da palavra. Isso. No sentido real dela, Sim. né? E era uma pessoa ímpar. Aham. Eu sempre... Pedro é ele. O seu filho, né? É muito parecido com o pai. Aham. Tá bom, nós temos aqui essa história, ela tem nuances assim mais dramáticas, né? Sim. Mas a gente vai passar por ela aqui. Sim. Olha, para vocês decifrarem, para vocês entenderem, a Si, ela é não só uma professora de língua portuguesa que trabalha com mulheres no sentido de incentivá-las a superar dramas e dificuldades da vida. E ela também não é uma confeiteira que hoje faz sucesso com seus quitutes saborosos, uma baiana que se estabeleceu aqui no Sul. Você passou por uma provação muito grande, né? Que foi um acidente que levou o seu marido embora, né? E você estava nesse acidente, precisou sobreviver e tal. Mas você não é aquela pessoa dramática que conta isso com o viés da vitimização, né? Uhum. Então você pegou essa tragédia, né, que foi devastadora para a sua vida, e hoje você fez desse limão uma limonada, né? Bem docinho às vezes. Então, e isso é mágico no ser humano. Eu acho isso uma coisa de Deus no ser humano, sabe? Uma coisa divina, assim, essa coisa da superação, né? Quando você acha que não tem mais da onde ressurgir, a gente vira um fênix, né? Exatamente. O acidente foi um divisor de águas para mim. Sim. Porque você começa a olhar para aquilo que realmente tem valor na sua vida. Uhum. O que realmente importa. Quando eu não podia andar, meu Deus, como eu valorizava as minhas pernas. Sim. Né? Como eu olhava para os outros e quando eu comecei a reaprender, porque você precisa, todo o processo de reaprendizagem, cada passo que eu dava era uma felicidade. Sim. Então, foi todo um processo. Quando eu pude sair da cama e ficar sentada, eu agradecia. Uhum. Quando eu pude ficar em pé, eu agradecia. Quando eu fui para a cadeira de rodas, eu agradecia. Então, eu sempre vi que era uma melhora. Estava subindo uma escadinha da melhora. Uhum. E você, ao passo que, pelo que eu decifro da sua história, ao passo que você enviuvou, você se transformou numa guerreira para virar também o pai dos seus filhos, né? Sim. Então, a mulher que outrora foi considerada frágil e até inútil pela sociedade brasileira, que não tinha direito a voto, a entrar em estádio de futebol, a opinar e nem lá atrás, há 2000 anos, nem sentar-se na mesa com os homens ou estar numa roda de conversa, essa mulher que antigamente não tinha valor, hoje se mostra essa personagem da vida real que muda o mundo, né? E por isso que a gente trouxe você aqui para abrir esse mês da mulher. Obrigada. Que é o estereótipo da mulher que representa a mulher brasileira, né? Olha, muito, assim, eu fico muito honrada e feliz em saber que a minha história é vista desta forma, porque eu nunca quis mesmo a vitimização. Eu fui uma vítima, mas eu não precisava continuar uma vítima, né? E você precisa superar, você precisa olhar. Eu falo, a vida é um trem, você tem dois lados. Ou você olha para o lado escuro, ou você olha para o lado que está iluminado pelo sol. Uhum. Eu sempre preferi olhar para o lado iluminado pelo sol. Sim. Sempre. Porque o que passou, passou. Não tem como você retornar. Mas você pode, a partir de, construir algo para você e para outras pessoas também. Perfeito, é isso aí. Gente, nós estamos só abrindo o I9 Podcast, nos estendemos um pouco, porque essa introdução era importante, né, para vocês se localizarem aí do que trata-se o episódio de hoje. E nós fazemos aqui um agradecimento aos nossos patrocinadores, eles que assinam a qualidade do I9 Podcast. Rinaldi Postos de Serviços, você já sabe, mas é sempre bom lembrar, lá no Rinaldi tem o Shell Box da rede Shell e mais o Volare, que é exclusivo do Rinaldi. Clientes Rinaldi têm vantagens em dose dupla.
Inove Podcast para comércio de gás e água Fellini. Entrega rápida e preço justo é aqui, no Fellini. Krause Veículos, novos e seminovos na Krause. O seu novo carro está aqui. Krause Veículos. Refrigeração Banhara, refrigeração e climatização, referência em Laranjeiras do Sul e em toda a região. A Banhara fica na 7, no centro de Laranjeiras. O telefone é o 3635-3288. Inove Podcast para Pivato Corretora de Seguros. Seguros para empresa, residências, automóveis, vida e outros. Presta bem atenção, seguro é só com corretor de seguros. Seguro é no Pivato. O telefone é o 999770037. E Redilar Supermercados. Redilar, onde é gostoso economizar. Senhoras e senhores, é uma alegria sempre estar aqui batendo um papo, lançando luz sobre pessoas que fazem diferente e que fazem a diferença na sua própria vida e no mundo ao seu redor. E nós temos uma dessas personagens que tem essa história indelével, né? Que é uma história que não vai ser apagada e que é uma história de superação, de luta, de levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então a gente vai falar aqui sobre muitas coisas que aconteceram na vida da Si e que transformaram ela e agora estão sendo replicadas para outras pessoas, né? Mas eu queria começar aqui te agradecendo, né? Você é uma confeiteira de mão cheia, né? Que eu sei. E eu tenho uma reclamação para fazer. Opa. O Anselmo, nosso diretor, ele já me levou lá no teu estabelecimento e naquela hora você não estava funcionando, estava fechado. Puxa, aí ele fez uma propaganda gigante. Mas eu vou voltar. Mas eu estarei para receber vocês. O nome lá é Maria Bonita, né? Maria Bonita Confeitaria. Uhum. Não é uma especialidade baiana isso, né? Não, mas ele tem uma história. E de comida baiana você vai bem? É assim, eu faço. Recente, tem 15 dias ou 20 dias eu fiz o chinchim de galinha, que é uma comida baiana. E é apimentada? Não. Só a pimenta vai à parte. Se o cliente quer ela bem quente, eu mando a pimenta. Ah, entendi. Faço acarajé, faço a moqueca baiana, faço o vatapá. Vatapá. Eu não sou assim muito afeito às comidas temperadas, mas a comida baiana ela tem uma coisa assim de apego, né? De pegar a gente mesmo. Tem, né? o dendê. É o dendê. Mas assim, a minha avó, ela era aquela sertaneja de casinha de taipa, pau a pique, né? E chãozinho batido, mas ela tinha uma sabedoria imensa. E a vida era sofrida para ela, provavelmente. Ou não? Era sofrida no sentido de... É que assim, Luiz, se você não conhece algo, você não sente falta. Sim. Né? Então, era a vida que ela conhecia. Então, ela tinha a casinha dela no pé da serra, lá em Olhos d'Água. Ela... Lá no norte da Bahia. No sertão. No sertão da Bahia. Quase lá na Chapada. E ela era aquela senhorinha que criava suas galinhas, plantava mandioca, sabe? Fazia farinha, ela mesma plantava o milho. Então, ela, naquela simplicidade dela, ela era feliz. E eu era feliz também, porque era a realidade que eu conhecia. E a minha avó, ela falava, do jeito dela, um tempero não pode aparecer mais do que outro. Tem que aparecer tudo ao mesmo tempo, mas ninguém pode aparecer mais do que outro. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Tanto que lá na confeitaria eu tenho as canequinhas de esmalte, porque a minha memória afetiva com a minha avó é isso. Eu chegava na casa dela, ela fazia café, no fogãozinho a lenha, café, sem leite, sem nada. Colocava na canequinha de esmalte e colocava farinha de mandioca e dava pra gente comer.
Sim. Tinha um gosto muito de amor. Quando você fala que o tempero não pode se sobressair a outra, você faz isso na quantidade, você dosa ou você vai jogando assim Bom, pela sensibilidade? cada pessoa tem um pouco de instinto do ziriguidum, digamos assim, né? E borogodó, que eles falam. Mas assim, quando eu vou fazer a comida, não é algo técnico, Sim. né? Claro, você tem que seguir uma receita, mas eu sempre coloco um pouco de mim. Porque eu pergunto assim, o alho é mais forte que a cebolinha verde, por Sim, exemplo. sim. Então você joga meio que na... Mas é a maneira que você joga também. Então eu posso dar a minha receita de acarajé para você, você vai fazer. Uhum. Mas não vai ficar igual, talvez fique até mais gostoso, né? Mas não vai ficar igual porque é a forma que eu faço. Então eu vou lá, eu gosto do alho no pilãozinho, eu vou lá, faço aquela pastinha de alho no pilão, depois eu tempero a carne, digamos assim, ou os outros ingredientes. Aí eu vou fazendo de uma forma só minha. Não é só os ingredientes. Mas assim, por exemplo, eu não posso colocar muito alho, porque senão só vai aparecer o alho. Sim. Né? E ninguém gosta. Por isso que algumas pessoas não gostam, tem trauma do alho. Porque ele é um tempero forte. Tem que saber dosar. Pimenta, se eu colocar muita pimenta, né? Então, você coloca um pouquinho de pimenta, mas aí você vai lá, coloca uma pimentinha de cheiro, que não arde, coloca um pimentãozinho e vai fazendo desta forma. Agora, se o cliente, por exemplo, ele quer muita pimenta, você faz aquela pimenta de dragão, sabe? Que sai fogo pelo nariz, num potinho separado e manda para a pessoa. Uhum. O que eu me perco da cozinha é assim, tem alimento, tem tempero ali, tem um prazo de maturação, tem aquela comida que tem que ser um cozimento lento. Lento. E outro tem que ser mais acelerado, né? Uma carne, por exemplo, dependendo da espessura dela, da maciez, ela tem que ir com fogo mais alto. Eu me perco nisso, sabe? Como é que é essa cadência na cozinha para você? É muito natural, provavelmente. É muito natural, porque assim, eu não fiz gastronomia. Mas assim, por exemplo, eu vou fazer um frango. O meu frango, eu tempero de véspera, quando possível, deixo ele marinando ali, jogo na panela, faço aquela friturinha, né, dou aquela tostadinha nele, depois eu vou colocando os outros temperos. E o período de cozimento, no caso, se eu vai na panela de barro, que eu gosto de fazer na panela de barro, é muito rápido, porque aquilo ali, o calor é tremendo. Às vezes, quando eu estou com pressa, eu faço na panela de pressão, né? E, assim, depende muito da carne também, né? Da textura da carne. Tem uns frangos que eles são eu gosto mais do frango semi-caipira, né? Eu nem muito caipira, nem nada caipira. Aquele semi-caipira é o caipira que não é muito raiz, né? Exatamente. Um caipira Nutella, né? Nutella. Então, eu gosto desse que tem um sabor de caipira, mas ele não é tão... Tem uns que a carne é mais firme e tudo. É porque o caipira, só para explicar, é aquele frango que vai lá e anda pelo terreiro o tempo todo e come... Come milho. E come de tudo, né? Exatamente. Bicho, inseto, etc e tal. E o caipira, esse menos o Nutella, ele é criado mais fechadinho. Exatamente. Ali, né? É desse que eu gosto. Que aí ele não fica com uma carne musculosa, né? Não. Dura, ele fica mais macio, né? Sim, ele fica mais macio e saboroso. O meu prato preferido é frango caipira, ou esse caipira Nutella, meio caipira, com polenta. Frango e polenta é o meu prato preferido. E aí um arroz, uma saladinha, né? No lugar da polenta, eu faço pirão. Na Bahia nós chamamos de pirão escaldado. Né? Nossa, me juntou água na boca. Fica maravilhoso. No dia que eu fizer, eu vou pedir para você ir lá buscar, eu mando para você aqui. Fechou. Promessa. Hein? Promessa feita ao vivo. Ao vivo. Mas eu estava falando da tua confeitaria e você falou que teu pão de mel tem uma história e eu te cortei. Tem. Qual que é a história? Então, ele é o pioneiro. Ele foi o pontapé inicial. Você se reergueu por ele? Na verdade, assim, pós-acidente, eu precisei fazer várias e várias cirurgias.
Não foi, aconteceu acidente, se recuperou, não. Passei por 8 cirurgias. A última cirurgia que eu fiz relacionado ao acidente foi no ano de 2013. Foi justamente o ano que o Pedro foi estudar em Cascavel. Então, quando você passa por uma cirurgia que você não está esperando, o que acontece? O financeiro da gente, né, é abalado. Sim. E na época o Pedro estudava em Cascavel e ele pagava as contas da casa e eu pagava a faculdade. Só que aí houve um problema lá e a empresa onde ele trabalhava fechou. E ele falou, mãe, ele até pensou em deixar o curso. Eu falei, não, um sonho a gente não deixa, né? Não se mata um sonho. Aí eu pedi para Deus assim, eu falei, Deus, o que eu posso fazer? Porque eu já dou aula, já faço tanta coisa, né? Eu preciso fazer mais alguma coisa nesse momento, para ajudar nesse momento. Então, uma pessoa me deu um vidro de mel. Mel bem natural, assim, bem fresquinho. E ficou lá. Eu, de vez em quando, ia lá, passava no pão, mas assim, você não come mel todo dia, né? É difícil. Aí, um dia eu limpando as minhas gavetas, eu encontrei um caderno, porque hoje as meninas não fazem mais isso, mas eu fazia caderno de receita E eu encontrei meu caderno, comecei a olhar e achei lá uma receita de bolo pão de mel. Aí eu lembrei do mel e fui olhar. Falei, Vou fazer. Mas assim, é uma receita que na época da receita, né, não tinha micro-ondas. Então assim, você faz o bolo, põe na forma, aí você pega ele quente e você rala o chocolate por cima e meio que reboca ele, sabe? Faz assim, bem rústico. E eu chamei minha filha e falei, vamos fazer? Nós fizemos. Só que a minha filha de dieta e eu com aquela forma de pão de mel. Eu lembro que o meu investimento foram R$17. Aí dava aula no cursinho, levei para os meus alunos comerem. Mas assim, levei. Eles amaram. E falaram, prof, faz que a gente compra de você. Falei, opa, né? Falei, mas fiz uma forma na outra quinta-feira que eu fui, cortei, já levei os quadradinhos, né, bonitinho, levei o guardanapo e vendia R$2 para eles. Começou a empreender ali. Comecei a empreender. Naquele final de semana, eu tinha uma Paraty verde, aquelas bolinhas, que bebia gasolina. Saiu mais caro o molho que a galinha. Exatamente, mas era o que se tinha, né? Eu falei, eu abasteci. Nunca, R$40 de combustível, tudo com notinhas de R$2. Fui ali no Rinaldi, sabe? Abasteci. O nosso O patrocinador. Eu não vou esquecer disso nunca. E a partir falei, opa, esse negócio pode dar certo, né? Aí na outra semana eu já comecei, falei, não levar na forma não. Aí eu já cortava e colocava no recipiente de acetato. Mas assim, sem recheio, sem nada. E foi. E os alunos gostando. E eu abastecendo a Paraty toda semana. Aí um dia eu falei, eu vou mexer nesse negócio. Aí é bom mesmo. Aí eu falei, eu vou rechear. Aí eu comprei um doce de leite bom e recheei e levei para Angelita Capelletti. Falei, Angelita, não seja minha amiga, seja crítica, né? E depois me dê a sua opinião. Mas isso foi assim, numa sexta-feira. Fui trabalhar, fui dar minhas aulas. Quando eu cheguei em casa, que eu entrei na rede social, tinha assim como 300 notificações. Que ela te marcou. Ela me marcou. E assim, se eu quero 5, se eu quero 10, se eu quero... Eu sei que naquele final de semana, eu fiz 300 pães de mel, eu e minha filha. Que legal. Fazia fila na frente da minha casa para pegar. E o que ele tinha de tão especial? Tinha amor, porque a motivação foi o amor. Sim. Tem os ingredientes, claro, as especiarias. E eu desenvolvi, a partir daquela receita de bolo de pão de mel, eu desenvolvi a receita do beijo do mel. Esse aqui, o que é? Esse é o beijo do mel. Esse é o beijo de mel. Beijo do mel. Mas você soltou uma frase ali, eu comprei um doce de leite bom. De qualidade. De qualidade. Eu acho que eu sou um crítico, muitas vezes. Eu frequento restaurantes e como fora praticamente todos os dias. Eu sou um crítico daquela comida preparada com ingredientes baratos. Porque por mais que o estabelecimento tenha bons profissionais
para manipulação, o ingrediente que não é de qualidade, É essencial. ele vai tirar a qualidade também do produto final, Tira. né? Não adianta ele ser bonito É. se não for saboroso. Então, assim, eu não abri mão até hoje da qualidade do meu produto. Eu sempre uso produtos de primeira qualidade. Na época da pandemia foi muito difícil, porque foi aquela, não tinha chocolate, as empresas fecharam, foi terrível. E eu lembro que alguns clientes iam buscar e falavam, não, eu não tenho. Ah, sim, mas compra qualquer chocolate aí e faz. Eu falei, não. Não. Eu penso do jeito que você está falando. Não Vou fazer, faz bem feito. É fazer bem feito. Então eu falei, vamos esperar, né? Depois eu volto a fazer, mas para fazer de qualquer jeito, não. Porque quem não comeu, se comeu uma vez, não vai querer comer mais. E quem já conhece, vai falar, o que está acontecendo? Porque o cliente, ele sabe. Teve um dia que eu comprei um chocolate que não era bom, qualidade muito boa, mas não era o chocolate que eu uso. Já saiu do padrão. O cliente comeu e falou assim, está diferente. Está diferente. Aí eu falei a verdade para ele. Falei, é o chocolate. Ele é meio amargo, mas não é a marca que eu uso. Sim. Então, assim, eu sempre fui muito verdadeira com os meus clientes também. Sempre eu falo, o meu produto tem verdade. Porque eu não vou falar, ó, Luiz, aqui tem um chocolate belga, porque não tem chocolate. Eu já fiz. Mas hoje, com o preço do chocolate, Sim. você, né? Mas assim, mas eu posso te garantir que você vai morder isso aqui e você vai gostar. Ah, que legal. E eu vou morder. Vai morder. Então, olha, eu queria falar com você sobre, você falou do seu livro de receitas, Uhum. E você também falou, antes da gente começar o programa, que hoje dá para fazer a comida olhando no Vídeos na internet. influenciadores digitais da culinária, né? Isso. Isso funciona, né? Eu sigo muitos, assim. Funciona. A internet é uma ferramenta muito necessária, né? Eu sigo uma moça que ela faz drinks. Ela ensina a fazer drinks com bebidas alcoólicas ou não alcoólicas. Aquilo mudou a minha vida, porque eu pego uma prateleira com bebidas diversas e aquilo você constrói um arsenal para quem gosta, né? Sim. Então, você recebe uma pessoa na sua casa, um amigo e tal, e você oferece algo diferente, se dá um prazer em você como anfitrião que não tem preço. A pessoa brilhar o olhinho e falar, nossa, eu gosto muito do E a pessoa fala, como é que faz? Como é que você fez? Sabe? E aí você faz de conta que você sabe mesmo. A gente faz de conta que sabe. Mas é isso aí, você pega na internet, eu olho muito, eu assisto muitos programas, mas assim, quando eu vou fazer, geralmente eu faço um pouco diferente. Sim. É aquilo que eu falei no início. Eu coloco muito da Si nos meus produtos. Sim. Então, se eu vou fazer um bolo, eu sempre coloco algo mais, ou tiro alguma coisa, faço diferente, para ter a minha assinatura, digamos assim, a minha personalidade. E por mais que você me ensine sua receita, eu vou fazer e não vai ficar igual. Não fica. Porque é muito da pessoa, né? A lembrança que eu tenho mais latente, assim, da minha mãe é ela na cozinha, fazendo o almoço com uma naturalidade quase irresponsável, assim, mãe do céu, vai queimar esse almoço. Porque ela estava ali conversando e fazendo outras coisas e o almoço acontecendo. Uhum. Eu, quando vou para a cozinha, é tipo um piloto decolando um avião, tem que ficar ali, senão eu queimo e vira aquela desgraceira toda. Eu sempre gostei muito de preparar pratos salgados. Gosto muito, sempre. Sim. Mas até 2016, eu só sabia fazer bolo de caixinha e ainda assim ficava duro, ficava estranho. A partir do pão de mel, né, que deu muito certo, eu comecei a fazer brownie, né? Agora faço bolos, faço... Assim, foi algo surpreendente para mim, porque eu não sabia fazer doce. Eu sigo eu acho que o Anselmo vai achar pra gente, eu sigo uma chefe de cozinha, que ela é meio francesa e tal, mas ela é brasileira, mas tem raiz na França, se não me engano, mas eu posso estar falando bobagem. É uma mulher muito bonita e ela faz receitas, ela dá dicas de culinária, né? É uma chefe muito importante. E ela também dá dicas de sobremesa.
de doce, né? A gente tem um vídeo aqui que ela tá fazendo uma torta bem simples, ó. Tortinha de chocolate só vai 4 ingredientes, não vai no forno, é rápido e fácil de fazer. Bora? Colocar 130 gramas de chocolate meio amargo para derreter em banho-maria. 130 gramas de amêndoas em lascas douradas. Ela é também bonita, pode né? ser substituída por coco. Eu sigo ela por Essa causa base disso. crocante vai entrar nessa forminha desmontável de torta. Geladeira por 20 minutos. 200 gramas de chocolate amargo, 200 gramas de creme de leite fresco quente e um toquezinho de uísque. Opa, Aí melhorou, né? Você põe álcool nos seus doces? só quando o cliente pede. Que crianças comem, né? Aham. Olha só, é tudo simples, mas olha o capricho. Uhum. Difícil de acreditar, né? Que algo tão lindo e tão gostoso seja tão fácil de fazer. Ah, eu vou seguir para aprender a fazer essa receita. Ela é maravilhosa. Ela é ótima influenciadora. Aham. E eu acho que as pessoas que têm interesse é só ir atrás disso, né? Hoje a rede social tá jogando tanta coisa que não tem valor e a gente pega. Tem que pegar também o que tem valor, Tem né? valor. Eu, por exemplo, eu estou trabalhando muito assim, mas é sob encomenda, com produtos que não têm glúten. Mas eu deixo sempre claro, gente, não tem um ingrediente com glúten, mas a minha área de manipulação tem glúten, né? Porque Sim. pode dar contaminação Ah, cruzada. sim, porque é muito... a linha é muito tênue entre contaminar ou não, né? Mesmo fazendo em um forno separado, tem glúten. Se você é celíaco, então não recomendo. Eu criei um mix de farinha, sabe? Eu compro vários tipos de farinha e misturo Aham. farinha sem glúten. Geralmente eu compro o pacote fechado, porque eu tenho medo de contaminação mesmo assim, Sim. né? O pão de mel. O pão de mel tem canela, então eu já aviso, gente, tem canela, mas eu tenho 15 sabores já com as informações nutricionais, falando o que tem, o que não tem. Então, tudo isso agrega valor ao produto. Uhum. Né? E por isso que ele continua no mercado, porque é um produto que, quando eu quis parar, Luiz, eu não consegui. Sim. Porque é cansativo. Fazer pão de mel, eu acho que o pão de mel ele é diferente de fazer um bolo. O trabalho é imenso. E que quantidade você faz? Depende muito, né? Para confeitaria, eu faço 2 a 3 sabores. Aí eu faço 30 de cada, por exemplo. Porque esse produto na geladeira, ele dura até 10 dias. Sim. Né? Mas eu procuro fazer toda semana, para não fazer em grande escala, porque você não sabe. E eu tenho clientes, assim, lá do Marquinhos, ele não pode vir aqui. Eu vou lá. Tem um delivery aí. Tenho, então. levo, vou lá no Marquinhos levar. O meu marido era de lá, então tem os parentes dele, né? Uhum. A gente vai visitar a família, leva pão de mel, já vem com bagageiro, com uma galinha, com 1 litro de leite, com mandioca, melancia. Melancia? Então, você falou em melancia, você vai me dar uma oportunidade. Você trouxe o beijinho de mel, né? Foi. Tem um mimo pra gente, um presente pra gente. A gente ficou muito feliz. E há 2 episódios, o episódio retrasado, nós entrevistamos uma cantora, que é uma agricultora. Ela é do agro, gosta de cavalo e é da música. E ela trouxe uma melancia, só que ela esqueceu de entregar durante o episódio. Quando terminou o episódio, ela falou, eu trouxe um presente para você, esqueci de entregar. Então, você está dando a oportunidade de eu mostrar aqui um bastidor. Que legal! Depois do episódio. É a Aline Toso. Olha, melancia. Obrigado! Eu vou falar uma coisa pra você. Eu entrei na vibe da melancia. Ela me dizia que não gosta da melancia. Eu descobri, eu faço suco de melancia com limão e Olha, eu não sei nem te contar. E uso uma pitadinha de fugiu o nome agora que me ensinaram. Gengibre. Deixa-se mais cremosinho. Verdade, estou fazendo a dieta da melancia. Melancia e melancia. Então acertamos no presente. Acertou. Você viu só? Você também acertou. E olha lá, ó. Ali, ó. E virou suco de melancia. Olha, tá bonito, Tá bonito. tá bem apresentável. Parece Né? bem geladinho. Obrigado, Si, Imagina. pelo mimo. Veja, você não esqueceu de entregar, né? Não, e assim, foi assim. Porque a minha vida é muito corrida.
Aham. Então eu fui lá, falei, não, tava saindo, falei, não, tem que voltar. Não deu tempo de colocar numa caixinha, Não, pedacinho, não nada. precisaria disso mesmo. Um para mim e outro para mim também. Isso. O Anselmo falou que não gosta, É, tá de dieta. tá de dieta, ele disse, eu sou testemunho. Fazer o que, né, Selma? Nós estamos aqui num papo maravilhoso. A gente tem pelo menos 3 frentes para tratar com a Si, mas a gente foi longe no doce, Vamos. né? Daqui a pouco eu quero abrir um capítulo com você para a gente falar da mulher. A mulher brasileira, essa mulher que você representa e a mulher que você inspira, né? Daqui a pouquinho aqui no Inove Podcast, para esse timaço de patrocinadores, que tem o Rinaldi. No Rinaldi Postos de Serviços você encontra o Shell Box da rede Shell e o Volare, que é um programa de pontos exclusivo do Rinaldi, ou seja, clientes Rinaldi têm vantagens em dose dupla. Inove Podcast também é assinado por Comércio de Gás e Água Fellini. Entrega rápida e preço justo é aqui, no Fellini. Fellini Comércio de Gás e Água. Krause Veículos, novos e seminovos é na Krause. O seu novo carro está aqui. Krause Veículos. Refrigeração Banhara, referência em refrigeração e climatização em Laranjeiras do Sul e na região. O telefone do Banhara é o 3635-3288. Inove Podcast para Pivato Corretora de Seguros. Empresa, residências, automóveis, vida e outros. Seguro é só com corretor de seguros. Seguro é no Pivato. E Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Redilar na rodoviária e na Rondon. E nós estamos aqui com essa baiana, lá no Nordeste fala cabra da peste, né? E para mulher, como é que fala? Baiana retada. Baiana retada, bicha brava. E nem eu nem sou brava. Mas o baiano, ele é vítima de preconceito pelo sulista também, né? Sim, fala que baiano não gosta de trabalhar. Isso, não é só o preconceito racial, que ainda, infelizmente, muitos têm. Mas o preconceito, assim, de falar, né? Meio que por deboche, né? Uhum. Aqui nem tanto, aqui as pessoas gostam muito de... Fala que é baiano, oxe, sabe fazer acarajé? Né? A gente ganha o dia. Mas em São Paulo é gritante o preconceito. Lá em cima a gente vê alguma coisa com o gaúcho, né? Tem também. Tem aquela coisa da masculinidade do gaúcho é viado. Exato, né? Tem isso também. Isso é uma coisa... já deu, né? Já deu. Eu tenho muita preguiça para esse tipo de coisa, sabe? O fato de eu ser nordestina, uma mulher preta, né? Então, isso causa algum... Em algum momento da vida você já enfrentou preconceito racial? Sim, muitos. Muitos. De que forma? Olha, assim... De forma velada ou... Velada e direta. Direta. Uhum. Como, por exemplo, teve um episódio que eu precisava dar mamar para uma criança porque a mãe não tinha leite, quando eu tive o Pedro, né? E a avó da criança não deixou. Por sua cor? Por causa da minha cor. E isso te marcou? Marcou, só que depois eu dei. A senhora saiu e eu amamentei a criança, a mãe permitiu. Não tá envenenado. Não tá envenenado. Olha o tamanho do Pedro, né? Uhum. E várias vezes, aquelas brincadeirinhas, sabe? Que hoje, Luiz, eu aprendi a reconhecer a pessoa racista pelo olhar. Pela forma de olhar. Desenvolveu essa sensibilidade. Sim, eu já desenvolvi isso, pelo jeito de olhar. Porque, assim, é velado, sabe? Mas tem aquele escancarado também. Uhum. E eu acho que um preconceito que nós aqui do Sul... eu falo nós, assim... De forma geral. Num contexto geral, né? Que o sulista tem do nordestino é o que ele chama de atrasar o Brasil. O que é uma bobagem desenfreada. O Sul foi colonizado por italianos e alemães, né, na sua maioria. Vieram pessoas trabalhadoras, exploraram as terras e tal. O nordestino, ele chegou primeiro, né? A Bahia foi
o berço do Foi Brasil. ali, né? A Foi ali. maternidade. Então, a potencialidade do Nordeste é outra em relação ao Sul. A forma de encarar a vida, ela é muito própria de cada região. De encarar a vida e de ganhar a vida, de trabalhar a terra e de trabalhar outras potencialidades. A Bahia, por exemplo, a Bahia é um estado gigante e ninguém tem culpa, né? A Bahia tem 417 cidades, se não me engano. É maior que o Paraná, que tem 399. E dessas 417, se não me engano, 256 são cidades localizadas no que eles chamam lá de polígono das secas, né? Que é uma região árida, semiárida, né? Semiárida. Então, é muito difícil cultivar qualquer plantação lá. Deixa eu te contar. A minha memória, o meu pai, ele sempre foi um homem muito trabalhador. E a minha mãe também. Uhum. Eles iam para a roça, lá na região, eu sou da região de Irecê, né? Na minha identidade está Central, porque eu fui registrada em Central, mas eu não nasci em hospital. Eu nasci em casa, numa casinha de taipa, né? Uhum. E num povoado chamado Olho d'Água, que vem depois da Boca d'Água. E ali eu vi as pessoas, o sertanejo ele trabalha, ele pega cedo, ele sai 5 horas da manhã com a enxada no ombro, leva seu cuscuz com torresmo, Sim. né? E leva sua garrafinha de água, sai cedo e volta quando o sol já está indo embora, trabalhando na roça. Uma roça que você não sabe se vai nascer o que você plantou ali. Porque quando é o período de seca, as plantas que nascem, sabe quando dá geada aqui, que queima tudo? O sol faz aquilo. Muitas vezes eu vi meu pai chorando, Sim. sabe? E muitas vezes também, quando a chuva chegava, né? Era eu lembro que meu pai e minha mãe. Então, meu pai é na frente com tem um nome que eu não vou lembrar. Mas assim, abrindo as covas para o plantio. Sim. Aí minha mãe ia jogando a semente Uhum. e eu ia atrás com o meu pé fechando Nossa. aquilo, sabe? Então, e quando vinha a planta, quando vingava, era uma felicidade. Eles falam o tempo do verde, Sim. né? E no tempo da seca, eu via meu pai sair, aquele homem que trabalhava, né? Ele saía com a sua espingarda e bem longe a gente escutava um tiro, a gente sabia que ia ter comida. Muitas vezes ele via com uma inhambu, né? Que é Sim. aquelas pombinhas que tem no Nordeste, ou então com um preá, para a gente comer. E assim, às vezes um preá dava para uma família inteira comer. Era a proteína Era da a família. proteína da família. Então, às vezes, aquele preá era com farinha, minha mãe fazia um pirão, né? Com farinha. Às vezes ela fritava, a gente comia com cuscuz. O sertanejo, ele não é preguiçoso. Quando você não tem água, você tem que migrar. Você vira retirante da seca. Sim. Eu vi muitas vezes, Luiz, no caminho, né? A gente via, o meu transporte era o Petrônio, que era um jumento, um jumentinho. Uhum. Eu lembro, assim, de aquelas carcaças de gado que morreram de sede. Eu lembro daquelas moscas em cima, assim. Eu lembro de casas fechadas, porque onde não tem água, não tem vida. Não tem vida. E na época das arribações, que são aquelas aves migratórias que não têm água, elas já mudam para outro local. Quando você via as aves migrando, você podia sair, porque a água já tinha acabado. Então, no período da seca, é muito sofrido. Mesmo diante dessa dificuldade que você descreve, e que a gente sabe que é verdadeira, essa região aí que você nasceu, a região lá do sertão da Bahia, ali eclodiram cidades gigantes, por exemplo, Feira de Santana, Juazeiro, que faz divisa ali com Petrolina, né, que já é Pernambuco. Uma cidade maravilhosa, Juazeiro. E tem outras cidades tantas, né? Sim, a Irecê. Irecê é uma cidade grande, que é a capital do feijão. Uhum. Era anônima até surgirem a banda Los Mamonas Assassinos, né? Sim. Porque o Dinho, vocalista da banda, ele é de Irecê. Era de Irecê. A família dele era de lá, não sei se continua. Então, é muito próximo de onde eu nasci. Eu conhecia Irecê,
o Ibaí, que é outra cidade pequenininha que tem lá, Boca d'Água e Ouro d'Água. E você embarcou aonde para vir para São Paulo? Em Irecê. Meu pai foi primeiro a trabalhar em São Paulo, aí ele conseguiu trabalhar como metalúrgico lá e mandou buscar a gente, Sim. sabe? Mas quando nós chegamos, eu não fui morar em São Bernardo, eu fui morar em São Bernardo, mas eu não fui morar em uma casa. Nós fomos morar de favor em um lugar chamado, agora é Vila das Paineiras, mas antes era DR, era uma favela, Sim. sabe? Então, eu não tenho vergonha de falar isso. Muitas vezes o que nós comíamos eram doações de um orfanato da mamãe Clori. Ela mandava comida pra gente, porque minha mãe trabalhava na casa da filha dela, dessa mulher que administrava este orfanato. Então, depois, fomos para um outro lugar chamado Jardim Calux. Meu pai comprou um pedacinho de terra e construiu um barraquinho lá. E dali nós saímos e fomos para Vila Euclides, que é já é um bairro, né? E ali eu cresci. E quando eu saí de lá, eu morava no bairro Nova Petrópolis. Uhum. Então, assim, eu conheci todas as esferas. Meu primeiro trabalho foi lavando capa de mecânico. Eu tinha 10 anos para ajudar em casa. Então, só que eles não me pagavam em dinheiro. Eles pagavam com... Sobrava, sabe quando sobra comida? Né, que você guarda nos potinhos, ela dava aqueles monte de potinho, pão, e eu levava para casa. Mas me conta, como é que esse seminarista apareceu na tua vida lá, né, na região do ABC Paulista? Então, eu era uma menina que precisava ser crismada, né? Aí eu frequentava, eu era do grupo de jovens da igreja. Sim. Eu sempre fui uma mocinha muito comportada, né? É, que bom. E menina de igreja mesmo. E apareceu lá a oportunidade de fazer o curso de crisma e eu fui, né? E foi lá que eu conheci o Frei José, né? Mas era assim um respeito, porque para mim ele era um frei. E ele era mais velho que você? Ele tinha 27 anos. E você? Eu tinha 18, eu tinha acabado, 17 para 18. 9 anos. E ele era muito meu amigo. Então, nós vínhamos caminhando pela Avenida Senador Flávio, porque da igreja, da paróquia, e eu morava em uma travessa da Senador Flávio. Então, dava o quê? Umas 9 quadras. E vinha a pé, né? E ele para chegar na igreja que ele ficava, no local que ele ficava, que era a Igreja Santíssima Virgem, ele tinha que passar por aquela rua. Então, terminava a crisma e a gente vinha. E um dia, ele me deixava na porta de casa e ia embora. E a minha mãe, muito sagaz, ela falava assim, esse homem não tem vocação para frei nem aqui nem na China. E eu brigava, falei, imagina, mãe, imagina, é padre, para se formar padre. Ela, sei. E ela estava certa. E um dia ele me convidou para ir à quermesse, no mês de junho, e eu fui com ele. E na quermesse ele se declarou. Aí ele perguntou se ele podia me dar um beijo. Eu falei, claro que não, né? Porque para mim era tudo muito errado. Uhum. E ele se ofendeu. Ele estava com um Fiat 147 bege, eu não vou esquecer. Uhum. Aí ele me deixou em casa e foi. Da paróquia, o Fiat? Era da paróquia. Me deixou em casa e foi embora. E depois ele foi para Mogi das Cruzes, para outra cidade, e ele só voltou quando ele soube que eu tinha terminado o meu namoro. E aí ele voltou e falou, eu voltei para casar com você. E a batina? Então, ele pediu, ele deixou. É. Uhum, ele pediu para... Mas você foi a motivação para ele abandonar Não. a batina. Então, de novo, em minha defesa, Deus sabe, não, porque eu falei para ele que eu não queria, porque ele era um padre. Para mim, isso era um pecado, era errado. E ele foi para Mogi, ficou um tempo lá, mas ele ficava sabendo da minha vida através de outras pessoas. Aí, quando ele soube que eu não estava mais namorando, ele voltou. Aí, só que quando ele chegou, eu recebi, todo barbudo, eu o recebi muito bem. E foi interessante, porque naquele dia, era para eu ter ido a um casamento. E na última hora, eu falei, eu não vou, não quero, choveu, tinha arrumado o cabelo, eu falei, mas vai chover o cabelo, né? Uhum. Não quis ir. Minha mãe foi com as minhas irmãs e eu fiquei. E em determinado horário, era um sábado, tocou a campainha, minha casa ficava no fundo. Nos fundos, o pátio era na frente e a casa lá atrás. Aí eu, com chuva, você acha que eu enxergar? Eu só falei, olha que doida. Entra, o portão tá aberto.
Aí ele entrou. Quando ele chegou na frente da porta, foi que eu reconheci. Todo barbudo, tinha engordado. Aí ele entrou, recebi. Eu estava preparando um jantar, uma comida, perguntei se ele queria comer. E numa conversa, eu perguntei, quando que você vai fazer os votos finais? Ele, nunca mais. Eu, como assim? Ele falou, eu saí porque eu vou me casar com você. Porque você é a mulher da minha vida. E foi o que aconteceu. Ele tinha atitude. Tinha, ele era tiradinho. Mas era uma pessoa, assim, que eu falo que de Deus mesmo, sabe? Ele deixou umas memórias muito boas, sabe? E os meus presentes aí, né? Que são seus filhos e netos agora. A Maria Camille, que é a primogênita, e da Ana Júlia. Sim. Que estão lá. Posso mandar um beijo? Claro. Beijo, deve. meninas. Morrendo de saudade. Elas estão lá em Santa Catarina. Estão nos vendo certamente agora. Com certeza, com certeza. Muito bem. E como é que são os nomes delas? Ana Júlia, que é a mais nova, e Maria Camille, que é a mais velha, primogênita. Bonitos nomes. A Maria é uma homenagem a você, né? É sim. E a Maria Bonita em homenagem a ela. Uhum. Maria Bonita é a Maria Bonita com sua obra de arte aqui, né? A minha mãe também é Maria, né? Maria é um nome maravilhoso, né? Pela beleza da grafia, da sonoridade e pela beleza histórica, né? Maria foi uma mulher, independente de questão religiosa, uma mulher muito importante para a humanidade. Né? Sim. Não só Maria, mãe de Jesus, mas Maria Madalena, que teve um papel incrível na história de Jesus, né? E depois da morte de Jesus também. Sim. Ela virou a cabeça mais pensante entre os apóstolos, né? E a Igreja Católica levou 1 milhão de anos para reconhecê-la. Foi agora, recentemente, acho que o Papa Francisco a reconheceu. Mas a Maria Bonita é inspirado, o nome foi inspirado em... As pessoas perguntam, a Maria Bonita do Lampião? Eu falei, também, né? Mas foi inspirado em todas essas Marias, nas Marias de Jesus, né? Mas a própria Maria Bonita também tem uma história linda. Sim, o fim que é triste, né? É. Mas a história dela é linda. Sim. Né? Uma mulher muito à frente do seu tempo, corajosa, companheira. Sim. E estava ao lado do marido, do companheiro dela o tempo todo. É. E uma mãe, né? E mãe. Mãe. Então, foi em homenagem a todas essas Marias. Aquela Maria que aparece no noticiário, aquela Maria que sobe o morro para lavar suas roupinhas, Sim. aquela Maria que sai 5 horas da manhã para pegar o ônibus para trabalhar e voltar 9 horas da noite. Todas as Marias, todas. Então, o nome Maria, para mim, representa força, e representa coragem. E doçura, né? Porque mãe é doçura, né? Para mim é o nome, não é porque estou na tua frente, mas por esse contexto todo. É o nome feminino mais bonito, na minha opinião, Maria. Nome forte, né? Já dizia Milton Nascimento. Nome emblemático demais, né? E é com essa Maria que a gente está chamando de Si, né? A Maria Aparecida Carvalho Vaz. E a gente sintetiza com Si Carvalho. Si Carvalho. Nós estamos aqui com essa mulher guerreira, batalhadora, e agora a gente vai entrar justamente nessa parte mulher, né? Nessa coisa mais sensível e que é mais tocante, inclusive. Aqui no Inove Podcast para Rinaldi Postos de Serviços. No Rinaldi tem o Volare e o Shell Box, e também tem o Shell Select. Rinaldi Postos de Serviços no Inove Podcast. Inove Podcast para comércio de gás e água Fellini. Entrega rápida e preço justo é aqui, no Fellini. Krause Veículos, novos e seminovos é na Krause. O seu novo carro está aqui, Krause Veículos. Refrigeração Banhara, refrigeração e climatização. Referência em Laranjeiras do Sul e na região. Telefone 3635-3288. Pivato Corretora de Seguros, empresas, residências, automóveis, vida e outros. Seguro é só com corretor de seguros. Seguro é no Pivato. E Redilar Supermercados. Redilar na Isídio Bosa, pertinho da rodoviária, e na Marechal Rondon, pertinho da Igreja Matriz Santana.
E o I9 Podcast está aqui com a Si Carvalho. A gente está batendo um papo, falando das suas histórias de vida que são inspiradoras, né? E histórias de superação. Só que quando eu estava falando aqui da publicidade, eu vi uma mão aqui chegar nessa mesa aqui e ficou só um chocolate aqui. Eu não sei quem foi, não tenho ideia. Olha, eu vou mostrar aqui, ó. Onde que foi parar o chocolate? Isso tudo é medo? É tio meu, né? Ramonzinho. Ele ficou, acho, acreditando que eu ia pegar o chocolate. Você andou ameaçando, né? E o seguro morreu de velho, né? Ele viu ali a propaganda de seguro. Viu? E foi nessa hora que Ele procurou proteger o que é dele. Exatamente. Boa, Anselmo, você tá certo. Seguro é tudo. O seguro morreu de velho. Exatamente. É um ditado popular super verdadeiro. Verdadeiro. É isso aí. Então, nós estamos aqui com a Sil Carvalho, essa baiana que nasceu lá no sertão da Bahia, veio para São Paulo aos 9 anos, morou no grande ABC, na grande São Paulo, durante alguns anos, conheceu um seminarista, se apaixonaram, ele acabou saindo acabou saindo dessa trajetória na Igreja Católica para constituir família com a Si, e eles formaram uma família que é muito bonita e que hoje dá alegria para ela e para todos à sua volta. Só que no meio desse caminho teve uma tragédia, né? Sim. Que foi um acidente de automóvel, enquanto você fazia com seu marido e seu filho e 2 amigos, uma viagem para um tratamento de saúde. Sim, foi para Itapuava. Uhum. E era um dia de chuva, você se sentia meio amoada naquele dia, meio sonolenta, e de repente um caminhão guincho da Polícia Militar desliza na pista e vem para cima do carro, para o automóvel pequeno de vocês, e acaba ceifando a vida do seu marido, desses 2 amigos, e ferindo gravemente você e seu filho. Isso. Eu queria que você falasse, não desse momento em si, né, que é bem traumático e a gente não quer que você reviva ele, mas como é que foi você tirar dessa experiência traumática força para hoje estar atuando no sentido de melhorar a vida de outras pessoas? Olha, Luiz, primeiro foi Deus, né? Eu não posso jamais desvincular Deus da minha história, né? Aqui sem apologia à religião, a nada. Sim. Mas Deus, foi Ele. Porque naquele momento eu não podia pedir, mas eu sobrevivi. E você se preocupava certamente mais com seu filho do Sim. que consigo próprio. Se você perguntar se eu lembro de ter sentido dor física, eu não lembro. Eu senti uma dor na alma. Porque quando me contaram das mortes, assim, a sensação que eu tive é que a minha alma saiu do corpo e caiu num lago cheio de gelo lá na Lagoa das Lágrimas, sabe? E foi a sensação que eu tive. Eu não consegui chorar, eu não consegui me desesperar, mas eu fiquei. E a partir dali eu segurei na mão de Deus. E a mão de Deus veio através de outras pessoas. Tantas mãos. Desde as pessoas da comunidade, da igreja que eu frequento, desde os médicos, o tratamento, a saúde, enfermeiro, farmacêutico, todas as pessoas, a Salete, os vizinhos, sabe? Sim. Então, eu falo que todos foram mão de Deus na minha vida. E assim segue, sempre tem uma mão de Deus. Sim. Sabe? Sempre. E o projeto veio por isso, porque eu também quero ser mão de Deus na vida das pessoas. Porque eu sei que Deus não vai soltar a minha mão. Eu posso, a opção é minha de soltar dele ou não, mas Deus nunca vai soltar a minha mão. Ele prometeu. Sim. Num momento muito difícil para mim. E como é que foi? Depois disso, você virou professora depois da perda do seu marido? Foi, porque assim, eu tinha um sonho de ser assistente social. Porque eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir as pessoas. Uhum. Quando aconteceu o acidente, eu tinha feito na época a minha inscrição para prestar para o vestibular da Unicentro para
serviço social. Uhum. Só que aí não deu, né? Quanto tempo durou a sua recuperação física? Ah, bom. Porque, assim, a mente, às vezes, ainda... Não, eu vou chegar lá. Você ficou de cama quanto tempo? Olha, eu fiquei acamada, sem poder virar de lado, deitada só de barriga para cima, porque eu usei o fixador de bacia, porque eu tive uma fratura chamada open book, que é o efeito livro aberto. Que é terrível, É né? terrível. Então, eu tive que ficar tracionada. Tracionada são 4 parafusos gigantes que atravessaram meu corpo até a bacia. Você vira um churrasco ali, né? Mais ou menos, né? Faltou jogar um salzinho. E conforme o osso ia juntando, né? Vai regulando Vai ali. regulando ali. Então, foram 30 dias desta forma que eu não podia virar de lado. O médico ficou espantado, porque ele imaginava que eu fosse ficar uns 3 meses assim. Sim. E a minha calcificação sempre é muito boa. E então foi assim, essa parte crítica, até ir para a cadeira de rodas, foram 6 meses para eu ficar bem. Depois, o doutor falava, você precisa tentar levantar e caminhar. Né? Porque eu ia a cada 15 dias, depois a cada 30 dias, eu retornava a Guarapuava para as avaliações. E a cada consulta ele falava, não acredito, essa bacia é sua, essa perna é sua, porque até o fêmur, ele acreditava que eu ia ficar 1 ano sem colocar o pé no chão. E com 1 ano eu já estava com as muletas. Entre o acidente e a tua independência, foi 1 ano. Assim, independência mesmo, que eu falo, é quando eu me libertei das muletas, de tudo, foram 5 anos. 5 anos. Uhum. Tá. E aí ficou trauma psicológico. Ah, sim. Esse durou por mais quanto tempo? Não que você vá ficar 100%, que a gente não apaga da memória, Não não. apaga. Mas assim, digo, você se sentiu, tô liberta. Olha, quando eu comecei a estudar. Como que é a tua atuação hoje? Porque você se formou e hoje você usa a tragédia como um instrumento de... Fortalecimento. Eu sempre usei isso, aquela história. Não é o que aconteceu com você, é o que você faz com o que aconteceu com você ou com o que fizeram para você, que você vai reagir, a forma que você reage. Então, eu sempre olhei para o lado positivo. Ah, síndrome de Poliana. Não, não é. Você tem uma escolha. Porque se naquele momento, se eu não fizesse essa escolha, eu poderia ou ter mergulhado, morrido, né? Morrido em vida, digamos assim, dentro da minha dor, da minha vitimização, ou teria superado. Então, eu escolhi superar. Eu escolhi olhar para aquilo, não olhar para o que eu perdi, porque eu perdi muito, mas eu também ganhei muito. Sim. Eu fui fazer um exame em Guarapuava, levar o meu filho, mas quando eu voltei, eu encontrei uma Laranjeiras tão solidária. E não só Laranjeiras, pessoas, cidades aqui de Marquinho, Nova, Porto Barreiro, Rio Bonito, que era comovente, sabe? Às vezes, assim, chegavam pessoas, porque é um tratamento caro, fiz uma parte pelo SUS, mas algumas coisas não foram pelo SUS. Eram doações. A minha casa, a minha geladeira lotada, eu falava, mas que... E que eu tinha, às vezes, que dividir com alguém que não tinha para não estragar, sabe? Veja que bênção. Uma bênção. Então, a Laranjeiras do Sul, eu falo, a minha história com Laranjeiras é muito forte. Eu me sinto pertencente a Laranjeiras, né? Porque eu tive muitas mãos de Deus segurando a minha. É um povo muito solidário. É um povo muito solidário. Pessoas imperfeitas tem em todos os lugares, sabe? A gente tem que saber filtrar. Mas é assim que eu sigo, é assim que eu estou levando a vida, olhando para o positivo, olhando para o futuro, não para o passado. E você ministra palestras para transmitir isso? Como é que você faz? Menino, eu não esperava, porque a minha relação com a literatura, eu descobri isso quando eu comecei a lecionar. Sim. Né? Eu impactava as pessoas, a forma. E eu desenvolvi uma maneira diferenciada de trabalhar com os meus alunos que não gostam de ler, não param para ler. Então, eu tive que... E deu muito certo. E hoje, vamos falar um pouquinho do projeto? Sim. O projeto nasceu ano passado. Como eu te falei antes, né?
O ano passado foi bem difícil, porque eu quase perdi a minha neta. Como é que chama o projeto? Esse que eu desenvolvi, que é pela Política Nacional de Fomento à Cultura, Aldir Blanc, né? Sim. Que o Aldir Blanc é aquele Sim. escritor, compositor que faleceu na época da pandemia. Ele se chama Leitura e Esperança. 2 pontinhos, né? Fortalecendo vidas através da palavra. E a proposta é trabalhar com o objetivo, né? No caso, é trabalhar com mulheres que passaram ou passam por algum tipo de trauma. E traumas, todos nós temos um, né? O meu trauma atual é de estrada. Não sei se eu vou superar um dia, se eu não superar, tá tudo bem. Isso não é porque eu não tenho autoestima. Então, o que acontece na vida de uma pessoa, em específico do projeto, de uma mulher que mingua a autoestima dela? Que, no meu caso, foi ter ficado tanto tempo. Eu não falo nem as perdas, mas o tempo que eu fiquei dependendo das pessoas. E graças a Deus que tinha pessoas, né? Mas, assim, a sua vida, você é uma pessoa ativa. No outro dia você está em cima de uma cama, dependendo dos outros para tudo. É muito difícil. E a minha autoestima foi lá no subsolo. E em luto isso. E em luto. Como as pessoas podem ter acesso às suas palestras? Então, agora, tudo aconteceu muito repentinamente, porque o projeto, ele teve eu comentei com as meninas lá de Cascavel, as founders, que são um grupo de empresárias, né, que está ali na causa das mulheres, vulnerabilidade, tanto que eu estive no Show Rural Digital, o mês passado, né, eu fui convidada pela a idealizadora do projeto, que é a Ana Rise, né, uma querida, se ela estiver me ouvindo, um beijo, Ana. Vamos fazer ela ouvir. Vamos fazer ela ouvir, vou marcar a Ana. Elas me convidaram para falar, nós fizemos uma palestra no Show Rural para falar o tema mulher, o painel chamado Elas por Elas. E a internet é uma maravilha para isso, né? Foi divulgado em rede social, ela marcável. Enfim, e a partir daí começaram a surgir convites para que eu fosse falar para mulheres, Sim. Principalmente agora no mês da mulher. Então, basicamente é o que você está fazendo hoje. Você Sim. vivenciou o drama máximo, né? Que é quase perder um filho, quase perder a própria vida e perder o marido. Tudo na mesma oportunidade. Sim. Então, obviamente que você tem instrumentos de fortalecimento inerentes à tua personalidade agora, né? Sim, porque a minha estratégia com o grupo, com o projeto a primeira coisa é você se conectar com a pessoa. E como que eu me conectei com elas? Através da minha história. Sentei ali e falei a minha verdade. Contei a minha história. Com dor e com alegria e com superação, mas enfatizando sempre a superação. Sempre é possível você mudar a sua história. E depois disso, com a escuta. Sim. Né? O projeto, ele não tem o objetivo de ser terapeuta, porque eu não sou terapeuta, né? Ele não é terapêutico, porque eu não sou terapeuta. E não é assistencialismo também, tá? Mas é a escuta. Você não teme que psicólogos possam se sentir ofendidos com o teu projeto? Em hipótese alguma, porque, como eu falei, eu sei que eu sou professora e eu uso a arte da palavra perante a experiência que eu tive com a literatura. Sim. Eu precisei ir em psicólogo, até psiquiatra, sabe? Precisei, sabe? E quando eu não dou diagnóstico, eu chego com uma obra literária. Sim. Sabe? Eu sei o meu limite. Então, como eu falei, repito, não é terapêutico. Mas é uma forma de você acalentar. De você fazer com que essa mulher que sofre se fortaleça como eu me fortaleci. Sim. Sabe? É só isso, é fortalecimento, não é cura. É fortalecimento. Então, você é uma mulher da reinvenção. Você é uma mulher do empreender, né? Porque a sua história é isso, é superar E superar. E superar. E empreender. Sim. Quando você perdeu o seu marido, você precisou se curar. Depois, quando estourou a pandemia, você precisou se reinventar no teu negócio ali, que era recente, né?
Sim. E você ganhou um espaço em rede nacional para mostrar essa tua característica, né? Sim. Essa tua veia empreendedora. E, para quem não sabe, você ganhou um espaço num dos programas de auditório da jornalista mais bem conceituada, talvez, da atualidade no Brasil, que é o programa Encontro da Rede Globo, que era comandado à época, em 2021, pela Sim. Fátima Bernardes. Isso. Né? E você atuou lá numa ação de merchandising do Sebrae, Sim. demonstrando a verdadeira força da mulher empreendedora do Brasil. Qual que foi a sensação de representar cento e tantas milhões de mulheres? Luiz, foi incrível. Por quê? Primeiro, eu não acreditava que aquele número que estava me chamando, né, eu pensava, do Rio de Janeiro, é da penitenciária. Eu não conheço ninguém no Rio de Janeiro. Eu rejeitei umas 10 ligações. A moça mandou um WhatsApp falando o meu nome, quem eu era, tal. Maria, você precisa me atender. Eu preciso falar com você para fazer uma gravação. Era assim, sexta-feira para gravar na segunda. Foi muito rápido para ela. Ela queria encerrar o mês da mulher com a minha história. Foi tanto que foi ao ar no dia 31 de março de 2021. E eu fiquei muito feliz em poder representar a mulher, sabe? De mostrar que uma tragédia na tua vida não define quem você é. O olhar do outro sobre você não define quem você é. Define quem você é o valor que você dá a si próprio, né? A si mesmo, a força que você tem e o que você faz. Qual é o teu legado para a sociedade? Então, isso para mim foi muito grandioso, porque por isso que eu falei para você antes, que eu levei para o coração. Porque eu falei várias vezes o nome de Laranjeiras do Sul, sabe? E eles não falaram. Eles editaram. Eles editaram, porque assim, nós falamos 40 minutos ou mais, e eles reduziram em 3 minutos, que é o tempo do Sebrae, né? Então, eu fiquei muito chateada, porque eu quero levar o nome de Laranjeiras, essa cidade que me acolheu, essas pessoas que foram tão solidárias comigo. Aqui eu fiz amigos que são mais que amigos, são irmãos de coração, atrelado a doçura, poesia e superação. Então, essa foi a mensagem. Então vamos ver se esse momento que você foi exposta, né? A sua história foi Sim. transmitida para o Brasil inteiro na Rede Globo. Essa baiana que mora há 20 anos no Paraná enfrentou muitas dificuldades. Alguns golpes foram duros demais, mas ela superou todos eles. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Em agosto de 2002, nós sofremos um acidente de carro. Bom, em resumo, só sobrevivemos eu e meu filho. Eu demorei 5 anos para voltar a andar sem ajuda de aparelhos. Nesse período, eu procurei estudar. Então, fiz letras e literatura aqui no campus. Então, eu deixei de ser a mulher do acidente, né? Então, me tornei a professora Cida e agora a professora mulher empreendedora, né? Dona de uma confeitaria. Vem a pandemia. O que vocês fizeram? A palavra para esse momento de pandemia é reinventar. Dá medo, às vezes dá, mas assim, a gente consegue, a gente pensa. Era necessário se profissionalizar. E aí, como é que foi essa história? Como é que o Sebrae entrou nela? Olha, o Sebrae foi o divisor de águas, né? Eu deixei de ser a dona de casa para ser uma empreendedora. Tudo que eu aprendi até agora foi com o Sebrae. Eu sempre falo que empreender é um aprender constante. Sem o Sebrae, eu não conseguiria. Eu não teria conseguido chegar até aqui e ser dona da minha confeitaria. Que mensagem você poderia deixar aí para as várias mulheres que estão nos assistindo agora? Acredite em você, mulher. Acredite no teu sonho. Lute, insista, persista e nunca desista. Legal demais a história da Cida, né? Legal. Você ganhou um elogio da Fátima Bernardes. Não é, menino? Eu nem vou te elogiar, porque não vai ter peso nenhum Pode agora. elogiar, eu gosto. Sempre é bom, né? Uhum.
Muito bem. Eu vi ali que você engatou um Laranjeiras do Sul. Sim. E Eles cortaram, mas não foi contra Laranjeiras, foi, acho que a edição do vídeo mesmo. É que para eles não faria muito sentido soltar um Laranjeiras do Sul ali, que ia ficar meio fora de contexto, talvez, né? Sim, algumas pessoas perguntaram, nossa, por que não falou no nome? Ainda vieram me cobrar, eu falei, gente, eu falei. Não fui eu que editei, né? Sim. Mas assim, as pessoas sabem que aonde eu for, onde eu estiver, Luiz, eu vou falar. No Show Rural mesmo, eu fiz questão de falar, estou aqui representando Laranjeiras. Senhoras e senhores, essa aqui é a Sil Carvalho. Ela nos deu a honra da sua presença e desse bate-papo incrível que a gente teve ao longo desse nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui. Eu espero que esses teus relatos e o fato de você ter dividido suas experiências de vida tragam alento a algumas pessoas e motivação para outras e tudo misturado para a maioria, né? Que seja de fato uma inspiração para as pessoas que nos assistem. E que as mulheres, que nós temos o mundo, né? O Brasil está cheio de mulheres guerreiras como você, que às vezes não tem a oportunidade de demonstrar as experiências que viveram, as coisas que fazem e o que precisam fazer para fazer a família vencer e para vencerem também elas próprias, né? Então você é uma pessoa muito especial porque você viveu tudo isso com sabedoria, tem inteligência hoje para dividir isso que você viveu com outras pessoas e para inspirá-las, né? Sim. Então você é uma pessoa certamente iluminada e foi um bom símbolo desse primeiro episódio no Mês da Mulher para todos nós. Obrigado mesmo por você ter aceitado e ter vindo aqui dividir suas experiências conosco. Eu é que agradeço do fundo do meu coração. Porque eu não estou aqui falando por mim, só por mim. Sim. Claro que por mim também, porque é a minha história. Mas eu estou aqui pelas mulheres do projeto e por outras que se identificaram de alguma forma. E as que virão a se identificar a partir de agora. E posso deixar uma mensagem final? Com certeza. Olhando ali, né? Onde você quiser. Olhe para os olhos de quem nos assiste. Então, assim, eu não sei o que aconteceu na sua vida, mulher. Não sei da tua história, eu não sei da sua dor, eu não sei do que te faz chorar quando lembra. Mas o que eu sei que, no meu caso, foi um acidente. Mas não deixa que acidentes, entre aspas, definam quem você é. Você é capaz de superar tudo. Se você não pode sozinha, peça ajuda, procure alguém, mas você consegue. E nunca desista de você. Jamais desista de quem você é. Acredite em você, mulher. Insista, persista e nunca desista de você. Ok? Muito bem, parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado por terem acompanhado os relatos aqui da CI. Um abração e até a próxima semana.